Há um momento em que a vida deixa de esconder a própria verdade. Nada parece encaixar, nada parece suficiente, nada parece ter um propósito claro. Você segue vivendo, mas sente que algo essencial desapareceu. É como se a estrutura que sustentava seu significado interno tivesse desmoronado sem aviso. E, por mais desconfortável que seja admitir, essa sensação não surge porque você perdeu o sentido da vida. Surge porque, pela primeira vez, você percebe que ele nunca esteve lá. O sentido não é algo dado, é algo criado. Essa percepção é devastadora para alguns e libertadora para outros. Devastadora porque desmonta a ideia reconfortante de que existe uma narrativa maior conduzindo cada passo. Libertadora porque, ao perceber que nada vem pronto, você finalmente entende que tem o direito e a responsabilidade de construir sua própria direção. Quando a vida perde sentido, o que realmente acaba é a ilusão de que você deveria encontrar algo externo para justificar sua existência. E é exatamente aí que começa o caminho da autonomia. O vazio que surge nesse processo não é ausência, é espaço. É o intervalo entre a vida que você acreditava viver e a vida que você pode escolher viver. É a desmontagem de histórias que foram impostas, repetidas ou herdadas. O vazio é a primeira prova de que algo novo quer nascer. E para que esse nascimento aconteça, você precisa confrontar uma verdade que sempre evitou. Não existe um significado universal esperando para ser descoberto. Existe apenas você, tentando entender quem escolhe ser diante de uma realidade que não oferece garantias. Nesse instante, a pergunta muda. Em vez de "qual é o sentido da vida?", surge uma pergunta mais honesta: "Qual sentido quero criar para mim?". Essa mudança tira o peso do mistério e coloca o peso da responsabilidade. Tira você da posição de buscador e te coloca na posição de autor. Não existe caminho predefinido. Existe direção construída. E essa construção não acontece por acaso. Ela exige consciência, coragem e disposição para abandonar narrativas antigas. Esse vídeo é sobre esse processo. Sobre a desconstrução das ilusões que te mantiveram procurando respostas onde nunca existiram. Sobre a descoberta de potenciais que estavam adormecidos. Sobre o momento em que você percebe que o vazio não é o fim, mas o ponto de partida. A partir daqui, cada passo será a revelação de que criar sentido é o único modo verdadeiro de viver com profundidade. Desde cedo, você foi exposto à ideia de que existe um grande propósito esperando ser encontrado. Filmes, religiões, tradições culturais, histórias de superação, tudo reforça a narrativa de que a vida possui um significado intrínseco, quase sagrado, que um dia se revelará. Essa promessa silenciosa moldou sua percepção do mundo antes mesmo de você ter consciência disso. Você passou a acreditar que, em algum momento, algo faria tudo valer a pena, que um chamado surgiria, que uma clareza profunda tomaria forma. Mas essa expectativa, por mais reconfortante que pareça, é o ponto onde a ilusão começa. A verdade é que essa crença não nasceu da observação da realidade, mas da necessidade humana de criar estabilidade emocional. A mente teme o vazio, teme a incerteza, teme a falta de direção. E, para preencher esse medo, cria narrativas. Narrativas de propósito, destino, missão, sentido. Narrativas que ajudam você a tolerar o desconhecido, mesmo que não correspondam ao funcionamento real da vida. Assim, você cresceu acreditando que existe um significado escondido nos acontecimentos, quando, na maior parte das vezes, são apenas eventos seguindo seu curso natural. Esse condicionamento cria um problema profundo. Ele te faz buscar respostas onde não há perguntas. Te faz acreditar que existe um lugar certo a alcançar, uma versão idealizada de si que um dia será encontrada. E enquanto você espera esse momento, deixa de perceber que a vida está acontecendo agora, sem roteiro, sem garantias, sem mensagens ocultas. A busca por sentido te afasta da experiência direta do presente. Você vive projetado no futuro, esperando um marco que legitime sua existência, quando na verdade, essa legitimação nunca virá de fora. A queda dessa ilusão começa quando você percebe que nada externo será capaz de te entregar o que espera. Nenhum trabalho, relacionamento, conquista ou experiência fornecerá a sensação definitiva de propósito que você sempre imaginou.
Esse reconhecimento pode ser devastador inicialmente, porque desmonta anos de expectativa emocional, mas é também o primeiro passo para a liberdade. Porque, ao perceber que não encontrará sentido pronto, você abre espaço para a possibilidade mais madura, criar o próprio sentido. Essa queda não acontece de forma suave. Ela se manifesta no vazio existencial, na sensação de desorientação, na crise silenciosa que muitos experimentam ao perceber que a vida não se encaixa em um sistema previsível. Mas esse colapso é, na verdade, o início da reconstrução. É o instante em que você deixa de procurar respostas externas e começa a se perguntar o que realmente deseja construir. A vida deixa de ser busca e começa a ser criação. Esse capítulo marca o ponto em que a ilusão se desmancha para que a realidade possa, enfim, ser vista. Uma realidade crua, sim, mas também cheia de possibilidades. E ao enxergar essa verdade, você começa a perceber que a ausência de sentido universal não é uma ameaça. É uma oportunidade para criar algo que nunca existiu antes. O vazio é um dos estados humanos mais temidos. Ele surge quando tudo aquilo em que você acreditava começa a desmoronar, quando suas narrativas internas perdem força, quando as certezas que te sustentavam se dissolvem sem aviso. É uma sensação que não dói fisicamente, mas que corrói por dentro. Uma espécie de queda interna sem chão, sem direção, sem explicação. Esse vazio acompanhou filósofos, artistas, escritores e pessoas comuns ao longo da história. Ele não é moderno, é humano. O vazio aterroriza, porque expõe a fragilidade da nossa construção psicológica. Ele mostra que por trás das rotinas, dos papéis sociais, das metas e dos compromissos, existe uma estrutura emocional que depende de significado para continuar funcionando. Quando esse significado falha, o sistema inteiro entra em colapso. E você sente isso como uma ausência profunda, não da vida, mas de si mesmo dentro dela. O mais inquietante é que o vazio não aparece como um grito. Ele aparece como silêncio. Um silêncio que incomoda, que pressiona, que se instala nos espaços em que antes havia distração. Um silêncio que te obriga a perceber que algo está faltando, mesmo quando sua vida está aparentemente organizada. Você trabalha, conversa, cumpre suas tarefas, mas sente que algo essencial não está presente. Esse é o vazio, operando por baixo de tudo, pedindo para ser visto. Ao longo das gerações, esse vazio foi interpretado de muitas formas. Alguns o chamaram de falta de fé, outros de crise existencial, outros de perda de propósito. Mas, em sua essência, ele é apenas um indicador, um sinal de que a vida que você construiu não é suficiente para sustentar sua consciência atual. Não porque você falhou, mas porque cresceu. O vazio aparece quando sua alma se torna maior do que a narrativa que a contém. A tendência natural é fugir dele. Você tenta preencher com trabalho, relacionamentos, consumo, entretenimento, religião, metas. Tenta anestesiar com velocidade, produtividade, estímulos. Mas quanto mais você tenta fugir, mais ele cresce. Porque o vazio não pede preenchimento, pede transformação. Ele não é espaço para ser ocupado. Ele é espaço para ser compreendido. E essa compreensão só acontece quando você para de tratá-lo como inimigo. O vazio é uma convocação. Ele te chama para reconhecer que você chegou ao limite da vida que estava vivendo. Ele te empurra para questionar o que antes era intocável. Ele te força a encarar que talvez você nunca tenha escolhido seu caminho, apenas seguiu o que aprendeu. E quando essa percepção finalmente se instala, o vazio deixa de ser ameaça e passa a ser oportunidade. Esse capítulo marca o momento em que você entende que o vazio não é o fim, mas o início. O início da reconstrução do sentido. O início da maturidade emocional. O início de uma vida que não será baseada em ilusões herdadas, mas em escolhas conscientes. O vazio te persegue não porque quer te destruir, mas porque quer te acordar. E é apenas quando você o encara que algo verdadeiramente novo pode começar a surgir dentro de você. Existe um instante, quase sempre silencioso, quase sempre íntimo, em que algo dentro de você se rompe. Não é uma explosão, não é um colapso visível, não é um acontecimento dramático. É uma percepção que chega devagar, mas atravessa tudo. A vida que você está vivendo não faz mais sentido.
Nada especificamente ruim precisa ter acontecido. Às vezes, é justamente quando tudo está bem que a sensação se torna mais incômoda. O que te sustentava emocionalmente deixa de te tocar. O que te motivava deixa de fazer efeito. O que te movia deixa de te mover. Essa ruptura interna é frequentemente confundida com fracasso, como se fosse um defeito seu não sentir mais propósito no que antes parecia significativo. Mas o que realmente acontece é uma mudança de consciência. A estrutura que te guiava já não é capaz de acompanhar a complexidade da pessoa que você se tornou. A crise não é colapso, é crescimento pressionando por espaço. A vida não está desmoronando, está se expandindo além das fronteiras que você insiste em manter. O que torna esse momento tão difícil é que você perde as referências internas que te orientavam. Atividades que antes te davam satisfação, agora parecem vazias. Objetivos que pareciam importantes se tornam irrelevantes. Até mesmo seu próprio eu parece distante, como se você estivesse observando a própria vida de fora. Essa desconexão não é alienação. É separação entre quem você era e quem está prestes a se tornar. A ruptura acontece no exato ponto em que a velha identidade já não te serve, mas a nova ainda não teve coragem de nascer. A mente, desesperada para recuperar estabilidade, tenta preencher essa sensação com explicações rápidas. É só cansaço. É só uma fase. É falta de gratidão. É crise de idade. Mas essas narrativas são tentativas de silenciar algo muito maior. Porque no fundo, você sente, talvez pela primeira vez com total clareza, que não dá mais para continuar vivendo da mesma forma. É o início de uma reorganização interna que ninguém controla, ninguém prevê, ninguém acelera. Essa ruptura é acompanhada de paradoxos. Você sente vazio, mas também sente que algo profundo está se movendo. Sente perda, mas também sente possibilidade. Sente medo, mas também sente liberdade. É como se uma parte sua estivesse morrendo para abrir espaço para algo mais verdadeiro. Algo que você ainda não reconhece, mas que exige espaço para existir. A confusão não indica que você está no caminho errado. Indica que está na fronteira entre dois modos de viver. E é justamente essa fronteira que transforma a ruptura em ponto de virada. Porque, a partir daqui, você não consegue mais se enganar com as mesmas histórias. Não consegue mais se satisfazer com as mesmas distrações. Não consegue mais se encaixar nos mesmos papéis. Você pode até tentar voltar ao que era confortável, mas algo em você já sabe que esse retorno é impossível. A consciência não retrocede. Esse capítulo marca a entrada no território onde a vida deixa de ser repetição e se torna questionamento. Onde o propósito deixa de ser promessa e se torna busca ativa. Onde você percebe que a ruptura interna não é sinal de que algo deu errado, mas de que algo finalmente começou a dar certo. Porque nada transforma mais do que a coragem de admitir que você já não cabe na vida que está vivendo. A maior parte das pessoas passa anos buscando sentido em lugares que não têm a capacidade de oferecê-lo. É quase um reflexo automático. Procurar respostas no trabalho, no status, no reconhecimento, no amor, nas conquistas, na espiritualidade, nas narrativas que a sociedade apresenta como fontes de propósito. Você se apega a essas estruturas acreditando que quando finalmente alcançá-las, sentirá algo definitivo e profundo. Mas o que raramente é dito, e o que muitos só descobrem após anos de tentativa, é que nenhum desses elementos foi projetado para entregar sentido existencial. Eles podem oferecer prazer, estabilidade, identidade temporária, mas não significado duradouro. Esse erro é tão comum porque somos ensinados a entender o sentido como algo externo, como se fosse uma entidade escondida à espera de ser encontrada. Como se houvesse uma rota secreta, uma vocação predestinada, uma verdade universal que, ao ser descoberta, traria plenitude imediata. Essa narrativa é reconfortante, mas irreal. O sentido nunca esteve no ambiente. Sempre esteve na interpretação que você faz dele. A vida não tem significado próprio. Ela apenas reage ao significado que você escolhe dar. A busca externa cria um ciclo de frustração contínua. Quando o trabalho não preenche, você muda de área. Quando o relacionamento não sustenta, você troca de parceiro. Quando a conquista perde a graça, você define outra. Sempre a próxima etapa parece ser a prometida fonte de sentido. Mas,
Quando você finalmente chega lá, a sensação de completude dura pouco, porque o problema nunca foi o cenário, foi a expectativa. Você esperava que o mundo resolvesse aquilo que só pode ser resolvido internamente. Esse erro existencial se torna ainda mais devastador, porque cria a impressão de que há algo errado com você. Como se os outros encontrassem sentido com facilidade, e você fosse incapaz de fazer o mesmo. Como se a sua inquietação fosse falha pessoal. Mas a verdade é exatamente o contrário. A inquietação é sinal de lucidez. O desconforto é evidência de que você percebe algo que muitos ignoram. Não importa o quanto você conquiste. Se a origem da busca estiver na ausência interna, nada será suficiente. O erro não está em desejar coisas. Está em esperar que elas respondam perguntas que não têm obrigação de responder. O trabalho pode dar direção, mas não propósito. O amor pode dar afeto, mas não identidade. A fé pode dar consolo, mas não respostas definitivas. A conquista pode dar satisfação, mas não plenitude. Quando você espera que essas estruturas te ofereçam sentido existencial, você as sobrecarrega com um peso que elas simplesmente não suportam. E é nesse reconhecimento que começa a libertação. Porque quando você entende que o sentido não está no mundo, você para de persegui-lo como se fosse um prêmio escondido. E ao parar de correr atrás de ilusões, você abre espaço para uma pergunta muito mais poderosa. Se nada lá fora pode me entregar propósito, o que dentro de mim pode criá-lo? Essa é a pergunta que marca a transição da dependência para a autonomia, da busca para a criação, da ilusão para a maturidade. Esse capítulo encerra a primeira grande desmontagem. A percepção de que você passou anos tentando encaixar sua existência em estruturas que nunca foram responsáveis por dar sentido a ninguém. A partir daqui, uma nova etapa se inicia. A etapa em que você começa a investigar o único lugar onde o sentido realmente pode nascer, dentro de si. Antes de explorar qualquer ideia filosófica sobre propósito, é preciso compreender algo fundamental. O seu cérebro não está interessado em sentido. Ele está interessado em sobrevivência. Cada impulso, cada medo, cada busca compulsiva, cada tentativa de controle nasce de um sistema neural que foi moldado para manter você vivo, não realizado. E é justamente essa diferença entre sobreviver e viver que cria tanto conflito interno. O cérebro opera com base em padrões. Ele identifica riscos, repete comportamentos conhecidos, evita o desconhecido e recompensa tudo o que gera sensação de segurança. Essa estrutura funcionou perfeitamente em um ambiente ancestral, onde o principal objetivo era não morrer. Mas, na realidade atual, essa lógica cria uma sabotagem sutil. Sempre que você tenta expandir sua vida em direção ao significado, o cérebro reage como se você estivesse se afastando da zona segura. A busca por sentido, ao contrário da busca por segurança, exige mudança. Exige exposição ao novo. Exige desconstrução de crenças. Exige escolhas que nem sempre são previsíveis. E, para o cérebro, tudo isso soa como ameaça. Ele responde com ansiedade, procrastinação, autossabotagem e aquela sensação difusa de que você não está pronto, não é capaz, não deveria tentar. Não porque exista um perigo real, mas porque qualquer movimento em direção à autenticidade ativa os mecanismos de proteção que foram programados para evitar riscos. Essa dinâmica cria uma confusão profunda. Você acredita que falta clareza, quando na verdade falta coragem biológica. Acredita que não sabe qual é o seu propósito, quando na verdade está sendo impedido de explorá-lo porque o cérebro interpreta a novidade como risco. Acredita que não encontrou seu caminho porque não tem talento suficiente, quando na verdade está preso em ciclos automáticos que foram construídos antes mesmo de você ter consciência deles. O mais curioso é que o cérebro também recompensa qualquer sensação de descoberta, aprendizado e expansão. Ele libera dopamina quando você encontra algo que desperta curiosidade. Ele ativa redes neurais mais complexas quando você se engaja em atividades que exigem criatividade. Ele fortalece conexões internas quando você experimenta algo novo. Ou seja, o mesmo sistema que te sabota também te impulsiona, dependendo de como você o utiliza. Esse paradoxo transforma a jornada do sentido em uma disputa interna entre duas forças biológicas: a força da preservação e a força da expansão. A preservação quer rotina, repetição, previsibilidade.
A expansão quer novidade, profundidade, propósito. Quando você não entende essa batalha, se culpa por não avançar. Quando entende, passa a perceber que o maior inimigo da sua busca não é a falta de sentido, mas a resistência natural a tudo que é desconhecido. E é aqui que surge a primeira chave prática. O sentido não aparece porque você o espera. Ele aparece porque você desafia o cérebro a aceitar a existência de caminhos que ainda não conhece. Não é inspiração. É neuroplasticidade. Não é iluminação. É treino. Não é revelação. É ruptura de padrões que estavam protegendo uma versão antiga de você. Esse capítulo revela a verdade incômoda e libertadora. A sensação de que você não encontrou o propósito não significa que ele não existe. Significa que você está biologicamente condicionado a evitar o processo de descobri-lo. E quando essa consciência finalmente se instala, a busca deixa de ser emocional e passa a ser estratégica. Há rotas que parecem promissoras, mas levam sempre ao mesmo ponto: o vazio. São caminhos familiares, repetidos, reconfortantes, mas absolutamente incapazes de oferecer um sentido real. O mais intrigante é que você continua retornando a eles mesmo quando sabe, silenciosamente, que não funcionam. Não é falta de inteligência. Não é falta de vontade. É condicionamento emocional somado ao medo de encarar o desconhecido. O primeiro desses caminhos é o da performance. A crença de que, se você trabalhar mais, produzir mais, conquistar mais, finalmente sentirá que sua vida faz sentido. Esse ciclo nunca termina porque ele não foi criado para terminar. Cada conquista cria uma nova expectativa. Cada vitória se transforma em cobrança. O reconhecimento desaparece rápido, a motivação evapora, e o vazio retorna mais forte. A ilusão da produtividade promete propósito, mas entrega apenas exaustão. O segundo é o caminho da validação externa. Você molda sua identidade para ser admirado, aceito, desejado. Vive para corresponder a padrões que não escolheu. Busca a aprovação em cada gesto, como se ela pudesse preencher uma necessidade interna que ninguém realmente vê. Esse caminho é traiçoeiro porque, quando você é elogiado, sente um breve alívio, quase um sentido provisório. Mas ele se dissolve rápido e você volta a perseguir o mesmo alívio de novo. É uma dependência emocional disfarçada de propósito. Outro caminho comum é o da distração permanente. Você preenche a vida com estímulos, projetos, compromissos, metas, viagens, estudos. Não porque cada um deles te move, mas porque o silêncio te assusta. O movimento constante te mantém longe de uma pergunta que você evita: o que de fato faz sentido para mim? A distração cria a sensação de vida cheia, mas é apenas barulho. E nenhum barulho consegue substituir significado. Existe ainda o caminho da adaptação cega. Você segue o fluxo. Faz o que todo mundo faz. Escolhe o que parece correto, seguro, lógico. Vive no piloto automático porque esse é o caminho que exige menos confronto interno. Só que sentido nunca nasce da conformidade, nasce da autenticidade. E enquanto você seguir rotas que foram traçadas por outros, continuará sentindo que está ausente dentro da própria vida. E então surge uma pergunta essencial: por que você insiste nesses caminhos, mesmo sabendo que não funcionam? Porque eles oferecem previsibilidade. Porque neles você sabe o que esperar. Porque, mesmo vazios, são familiares. E o familiar é confortável, mesmo quando dói. O cérebro prefere a dor conhecida ao desconhecido que pode transformar tudo. A insistência nesses caminhos não é teimosia, é proteção. Uma proteção que impede sofrimento imediato, mas prolonga um sofrimento muito maior. Esse capítulo revela algo crucial. Você não está perdido porque não encontrou o caminho certo. Está preso porque continua escolhendo caminhos que nunca tiveram a capacidade de te levar aonde deseja. E, ao reconhecer isso, uma nova possibilidade surge. Porque quando você finalmente admite que esses caminhos não funcionam, você para de caminhar em círculos e abre espaço para algo que sempre esteve esperando. A coragem de traçar uma rota que nasce de você, não das expectativas do mundo. Chega um momento em que todas as distrações perdem força. As metas não empolgam. Os elogios não sustentam. As conquistas não preenchem. Os planos não confortam. É como se o mundo inteiro perdesse a capacidade de te anestesiar. E quando isso acontece,
Você é lançado para dentro de um silêncio que antes evitava a qualquer custo. Um silêncio que não é ausência de som, mas ausência de ilusões. Esse silêncio revela algo que você sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. Nada externo vai te salvar. Nenhum relacionamento, nenhum trabalho, nenhuma filosofia, nenhuma conquista. Nada do que vem de fora consegue corrigir uma desordem interna. E essa revelação não chega de maneira dramática. Ela chega como um reconhecimento súbito, quase frio, mas profundamente verdadeiro. O tipo de verdade que muda a forma como você se relaciona com o mundo. O silêncio expõe aquilo que você tentava esconder atrás da velocidade. Ele mostra que grande parte da sua busca era tentativa de fuga. Fuga do medo de não saber quem você é. Fuga da sensação de inadequação. Fuga da percepção de que, quando tudo se cala, você não encontra uma voz interna sólida, apenas ecos de expectativas herdadas. O silêncio funciona como espelho. Um espelho sem filtros, sem narrativas, sem justificativas. Nele, você se vê com uma clareza desconfortável. E é exatamente essa clareza que te coloca diante da responsabilidade sobre sua própria vida. Porque quando nada te salva, você percebe que a única saída é construir algo que faça sentido de dentro para fora. Você não pode mais esperar que alguém te entregue propósito. Não pode mais delegar sua direção às circunstâncias. Não pode mais se esconder em papéis que já não sustentam sua consciência. O silêncio revela que não existe resgate. Existe transformação. Esse momento é frequentemente confundido com solidão. Mas ele é, na verdade, o oposto. É o primeiro instante em que você deixa de se abandonar. Quando você está rodeado de barulho, está longe de si. Quando o silêncio chega, você finalmente se encontra. E, embora esse encontro seja desconfortável, ele é também libertador. Porque, no silêncio, você descobre que não está vazio, apenas nunca se ouviu de verdade. O silêncio também te ensina que a busca por sentido não é linear. Ela exige pausas, exige espaço, exige permitir que perguntas existam antes que respostas apareçam. Exige se despir das histórias que você usou para sobreviver, mesmo quando elas não representavam quem você é. O silêncio não te dá respostas prontas. Ele te dá o terreno fértil, onde respostas podem nascer. Esse capítulo marca o ponto em que a jornada muda de direção. Antes, você tentava preencher o vazio com o mundo. Agora, começa a perceber que o mundo não tem obrigação de te preencher. E essa percepção não é desesperança, é poder. Porque, a partir daqui, você entende que, se nada vai te salvar, então tudo depende daquilo que você decide construir. É o início da autonomia, da maturidade e, pela primeira vez, da possibilidade real de criar um sentido que seja seu. Há uma inquietação que acompanha todos que percebem que a vida não oferece sentido pronto. Uma fome silenciosa, quase visceral. Não é fome de respostas, nem de certezas, nem de promessas. É fome de significado. Um desejo profundo de sentir que sua existência tem peso, direção, coerência. Essa fome é universal. Ela atravessa culturas, épocas e personalidades. Ela aparece em quem tem tudo e em quem não tem nada. E embora você tente saciá-la com conhecimento, conquistas, relacionamentos ou espiritualidade, ela sempre retorna. Porque seu erro não está na intensidade da busca, mas na direção. A fome de significado não é saciada quando você encontra algo. É saciada quando você cria. A diferença é monumental. Encontrar pressupõe que existe uma verdade escondida, esperando por você. Criar pressupõe que você é o centro ativo da construção do próprio propósito. Encontrar te coloca numa posição passiva, quase infantil. Criar te coloca na posição adulta, responsável e livre. O motivo pelo qual você precisa criar, e não encontrar, está na natureza do significado. O que dá propósito a uma vida não é a existência de uma estrutura universal, mas a interpretação que você dá às suas ações, escolhas, conexões e vivências. O sentido surge quando você começa a compor a própria narrativa. Quando suas decisões deixam de ser reflexos e passam a ser declarações. Quando seus passos deixam de ser busca e passam a ser expressão. Essa mudança de perspectiva é tão poderosa quanto desafiadora. Por quê? Ao perceber que o sentido não está escondido em algum lugar, você perde a ilusão de que há um caminho certo.
perde a ideia reconfortante de que existe um propósito predeterminado esperando ser descoberto. E essa perda, apesar de libertadora, causa vertigem. Afinal, se não há um destino certo, então tudo depende de você. E assumir essa responsabilidade é pesado, mas também é o que transforma a existência em algo criativo. A fome de significado funciona como bússola. Ela sinaliza quando você está vivendo uma vida que não te representa. Ela acusa quando você tenta se moldar a padrões que te sufocam. Ela aumenta quando você se afasta da autenticidade. Ela diminui quando você se aproxima de algo que realmente te move. A fome não é problema, é ferramenta. É ela que te empurra para longe de vidas vazias e em direção a vidas escolhidas. O erro é confundir essa fome com falta. Falta implica que algo está quebrado em você. Fome implica que algo quer nascer. O significado não surge para preencher uma ausência. Surge para concretizar uma potência. Ele aparece como resposta às suas ações, não como prêmio pela sua busca. Quando você age em direção ao que ressoa com sua identidade, o sentido emerge como consequência natural. Esse capítulo marca a virada filosófica mais importante da jornada. O sentido não é encontrado, é criado. E essa criação não depende de circunstâncias ideais, nem de talentos extraordinários, nem de revelações espirituais. Depende da coragem de assumir que sua vida é matéria-prima, não obra pronta. Quando essa verdade se instala, a fome deixa de ser desconforto e se torna motor. Ela te empurra para um futuro que ainda não existe, mas que você já começou a construir internamente. Há um instante na jornada em que você começa a enxergar a própria existência de um ângulo completamente novo. Não como uma história que acontece com você, mas como uma história que você está escrevendo, mesmo quando não percebe. Esse momento é transformador, porque revela algo que sempre esteve oculto. Você não é apenas personagem da sua vida, é também autor. E quando essa consciência desperta, tudo muda. O que antes parecia destino, passa a ser escolha. O que antes parecia acaso, passa a ser construção. O que antes parecia opressão, passa a ser responsabilidade. Por grande parte da vida, você age como se estivesse seguindo um roteiro invisível. Um roteiro criado por expectativas familiares, pressões sociais, traumas, medos, crenças antigas. É um enredo herdado, não escolhido. Você repete padrões sem questionar. Assume papéis que não te representam. Reage mais do que decide. E no meio desse processo automático, surge a sensação constante de que algo está fora do lugar. Como se você estivesse vivendo uma história escrita por outra pessoa. A descoberta do eu autor acontece quando você percebe que pode interromper esse roteiro a qualquer momento. Ela surge no instante em que você faz uma escolha que rompe com o padrão antigo. Quando diz não ao que sempre aceitou. Quando diz sim ao que sempre evitou. Quando age não por obrigação, mas por convicção. Quando percebe que não existe uma força externa conduzindo sua narrativa. Existe apenas você, tentando escrever algo verdadeiro enquanto luta contra a tentação de voltar ao conhecido. Essa consciência é poderosa, mas assusta. Porque, ao se tornar autor, você perde a desculpa do destino. Perde o conforto da culpar o mundo. Perde a fantasia de que existe um plano maior que organizará sua vida em seu lugar. Ser autor é assumir as rédeas da própria história, e isso exige maturidade. Exige aceitar que, se sua vida não está onde você desejaria, não é porque o universo falhou, mas porque você ainda não escreveu a versão que quer viver. O eu autor não nasce completo. Ele nasce tímido, inseguro, experimental. Ele aprende com erros, revisa capítulos, apaga cenas, reescreve diálogos internos. Ele percebe que a vida não é obra fechada, mas rascunho contínuo. Que nenhuma escolha é definitiva demais para impedir mudança futura. Que nenhuma página é tão ruim que não possa ser reescrita. O sentido começa a aparecer justamente quando você se permite criar, falhar e tentar de novo. E quanto mais você se apropria dessa autoralidade, mais percebe que a vida ganha uma profundidade inédita. Pequenas atitudes tornam-se declarações. Pequenos hábitos tornam-se pilares. Pequenas decisões tornam-se direções. É como se cada gesto fosse tinta no papel,
compondo o significado que antes você tentava desesperadamente encontrar pronto. A liberdade surge não quando você descobre o capítulo final, mas quando percebe que pode escrevê-lo. Esse capítulo marca o momento em que você deixa a posição de espectador e entra na de criador. É o ponto em que a vida deixa de ser algo que acontece e passa a ser algo que você constrói. Uma história que não precisa ser perfeita, mas precisa ser sua. Porque no fim, o sentido nasce exatamente aqui. No instante em que você decide que sua existência não será escrita por condicionamentos, mas por consciência. Quando as pessoas pensam em propósito, imaginam algo grandioso. Uma missão transformadora. Um momento de epifania. Um chamado extraordinário. Algo tão significativo que reorganizaria todo o restante da vida. Mas essa visão romantizada impede que muitos percebam a verdade mais simples e mais profunda. O grande sentido não nasce de grandes eventos. Ele nasce dos pequenos atos que você repete diariamente. Ele é construído em camadas discretas, quase invisíveis, até que um dia se torna a base sólida da sua existência. Os pequenos atos possuem uma força que você subestima porque eles não produzem impacto imediato. Eles não impressionam. Não geram reconhecimento. Não mudam a vida de um dia para o outro. Mas são eles que moldam sua identidade, sua disciplina emocional, seu senso de direção. Quando você escolhe agir com intenção mesmo em circunstâncias banais, está treinando a mente para perceber sentido onde antes havia apenas rotina. Esses gestos discretos revelam o que você realmente valoriza. Revelam suas prioridades. Revelam sua capacidade de coerência. São eles que te mostram, na prática, quem você está se tornando. A vida não muda quando você decide algo grande. Ela muda quando você sustenta decisões pequenas todos os dias. E é nesse sustento que o significado começa a ganhar forma, não como conceito filosófico, mas como experiência concreta. Os pequenos atos também têm outra função crucial. Eles quebram a narrativa de que você precisa ter todas as respostas antes de agir. Muitas pessoas ficam paralisadas porque acreditam que só podem se mover quando souberem exatamente qual é o propósito da própria vida. Mas o propósito não aparece antes da ação. Ele aparece como consequência dela. Quando você age, você aprende. Quando você aprende, você se transforma. E quando você se transforma, o sentido emerge. A repetição desses atos cria estrutura interna, estrutura emocional, mental, simbólica. Cada gesto alinhado com quem você deseja ser fortalece sua identidade. Cada escolha consciente enfraquece a dependência dos padrões antigos. Cada atitude intencional abre espaço para uma nova possibilidade de existir. A soma desses pequenos atos se torna maior do que você imagina. Ela se torna a fundação do significado. O problema é que o cérebro despreza o que é sutil. Ele quer resultados imediatos, quer garantias, quer certezas, quer sentir que algo mudou agora. Por isso, ele te convence de que pequenos gestos não fazem diferença. Mas a verdade é que tudo que existe de poderoso no ser humano nasce do que é pequeno. Hábitos são pequenos, consistência é pequena, coragem é pequena no começo, intuição é sutil, crescimento é quase imperceptível no dia a dia. E quando acumulados, esses pequenos atos criam uma vida inteira. Criam direção, criam clareza, criam estabilidade, criam significado, criam propósito. O grande sentido não chega como revelação. Ele se constrói como arquitetura, tijolo por tijolo, escolha por escolha, intenção por intenção. Esse capítulo marca o momento em que você entende que não precisa esperar algo extraordinário acontecer para sentir que sua vida tem valor. Você só precisa começar a agir, mesmo que as ações pareçam insignificantes. Porque são elas que dão forma ao sentido que você desejou por tanto tempo. Um sentido que não surge de um acontecimento grandioso, mas de uma vida que, pouco a pouco, aprende a ser verdadeira. Há uma versão de você que o mundo conhece, e a outra que você raramente permite que apareça. A primeira é construída ao longo dos anos. O personagem social, moldado por expectativas, papéis, elogios, críticas e comparações. Ele é útil. Ele te protege. Ele te ajuda a funcionar em ambientes que exigem adaptação. Mas ele também aprisiona. Porque quando você se identifica demais com esse personagem,
começa a acreditar que ele é você. E toda a incoerência interna nasce desse engano. A queda do personagem começa de forma sutil. Você percebe que está cansado de sustentar uma imagem que já não representa o que sente. Começa a se incomodar com atitudes automáticas que antes pareciam naturais. Começa a questionar se certas escolhas foram realmente suas ou apenas respostas às expectativas dos outros. Essa fissura é o início do colapso. Não porque você falhou, mas porque algo mais autêntico quer emergir. Viver representando esgota a alma. Cada mentira emocional, cada sorriso forçado, cada sim que você não queria dizer, cada silêncio que engoliu para evitar conflito, tudo isso se acumula. E chega um ponto em que o peso se torna insustentável. A vida inteira começa a parecer falsa. Relacionamentos ficam rasos. O trabalho perde sentido. As conversas parecem roteiros repetidos. Você percebe que tem desempenhado um papel durante tanto tempo que esqueceu como é existir sem máscara. A queda do personagem é dolorosa porque expõe fragilidades. Você precisa encarar sentimentos que escondia, assumir desejos que evitava, admitir padrões que te aprisionam e enfrentar o fato de que parte da sua vida foi construída para atender a expectativas externas, não a verdades internas. É uma espécie de luto. Você perde uma versão sua que, embora limitante, era familiar. E como todo luto, ele exige coragem. Mas essa queda também é libertadora. Quando o personagem cai, você começa a experimentar sua própria voz sem filtros. Começa a agir não por obrigação, mas por vontade. Começa a expressar o que pensa sem medo de desapontar. Começa a perceber que a autenticidade não é rebeldia, é maturidade. E com o tempo, descobre que as pessoas que realmente importam continuam com você. As que se afastam nunca estavam conectadas ao seu verdadeiro eu. Apenas a máscara que você usava. O mundo não desaparece quando você deixa de representar. Ele apenas se reorganiza. O que antes era ruído vira clareza. O que antes era esforço vira leveza. O que antes era insegurança vira presença. Quando o personagem cai, a vida deixa de ser performance e se torna experiência. Você se sente menos exausto, menos dividido, menos distante de si. A energia que antes era investida em sustentar uma identidade artificial passa a ser usada para construir algo real. Esse capítulo marca o momento em que você percebe que o sentido não nasce de agradar, adaptar ou representar. Ele nasce de existir, de se permitir ser sem pedir autorização, de reencontrar partes suas que estavam escondidas atrás de anos de condicionamento. A queda do personagem não é o fim da sua história. É o início da história que finalmente faz sentido. Durante boa parte da vida, você espera que o sentido apareça como um momento de iluminação, um estalo profundo, uma clareza absoluta, uma revelação mística que reorganizaria sua existência de uma só vez. Essa expectativa é confortável porque elimina a responsabilidade diária. Ela permite que você espere em vez de agir. Permite que você fantasie em vez de construir. Permite que você culpe a falta de propósito, em vez de enfrentar a falta de prática. Mas o sentido não chega como evento. Ele chega como processo. Ele se revela não na intensidade de um momento grandioso, mas na repetição consistente de escolhas alinhadas. Ele nasce da prática, não da promessa. Da ação, não da expectativa. Da presença, não da espera. O problema é que fomos condicionados a acreditar que o propósito é descoberto, não criado. Que ele é estático, não dinâmico. Que ele é definitivo, não evolutivo. Essa visão idealizada transforma a busca em frustração permanente. Você acha que não encontrou seu propósito porque não sentiu algo extraordinário. A verdade é que o extraordinário só aparece depois de meses, às vezes anos, de prática silenciosa, disciplinada, quase invisível. O sentido se constrói quando você escolhe agir mesmo sem clareza total. Ele cresce quando você sustenta uma direção mesmo nos dias vazios. Ele se fortalece quando você insiste em pequenas ações que refletem quem você deseja ser. Você não encontra propósito e depois começa a viver. Você começa a viver e, no meio do caminho, o propósito se forma. Essa percepção transforma o relacionamento que você tem com a própria vida. Em vez de esperar um chamado, você cria movimento.
Em vez de buscar sinais, você cria consequências. Em vez de depender de inspiração, você constrói estrutura. A prática diária substitui a ansiedade por direção. Você deixa de perseguir respostas e passa a criar contextos onde elas começam a surgir naturalmente. O sentido como prática exige presença. Exige observar seus impulsos, suas escolhas, suas incoerências. Exige se ajustar constantemente, não como quem fracassa, mas como quem amadurece. Exige aceitar que nem todos os dias serão profundos, transformadores ou inspiradores. Muitos serão apenas dias comuns, e é justamente nesses dias que o sentido mais se fortalece. Porque propósito verdadeiro não depende de intensidade, depende de continuidade. Entender isso tira um peso enorme das suas costas. Você não precisa ter tudo claro para viver com profundidade. Não precisa ter uma missão gigante. Não precisa ter um objetivo perfeito. Precisa apenas escolher, todos os dias, algo que faça sentido o suficiente para ser repetido. Algo que reflita autoconsciência, autorresponsabilidade e autenticidade. O resto se constrói sozinho. Esse capítulo marca uma virada crucial. O momento em que você deixa de esperar um propósito que caia do céu e começa a cultivar um propósito construído com as próprias mãos. Uma vida significativa não é revelada, é praticada. E essa prática transforma cada dia, até o mais comum, em parte de algo maior. Há um ponto da jornada em que você começa a perceber algo que antes passava despercebido. A realidade não muda quando as circunstâncias mudam. A realidade muda quando você muda a forma de olhar para ela. Isso não significa negar fatos ou romantizar dificuldades. Significa compreender que sua experiência de mundo é filtrada por crenças, expectativas, medos e narrativas internas. Quando esses filtros se transformam, o mundo se reorganiza diante de você, mesmo que nada externo tenha se alterado. Esse processo é tão profundo que muitas vezes você só percebe que ele começou quando uma situação que antes te machucava deixa de ter o mesmo impacto. Ou quando algo que sempre gerou ansiedade agora provoca curiosidade. Ou quando uma opinião alheia, que antes determinava sua identidade, passa a ser apenas um ruído distante. A mudança interna altera a forma como você interpreta cada detalhe, cada conversa, cada decisão. É como se você trocasse as lentes pelas quais enxerga a vida e, de repente, tudo ganhasse nova dimensão. A reconfiguração da realidade interna é um dos sinais mais claros de que você está começando a criar sentido, não buscar. Porque, quando você cria sentido, começa a perceber padrões que antes ignorava. Começa a identificar oportunidades onde antes via limites. Começa a reconhecer escolhas onde antes acreditava não ter opção. Seu olhar deixa de ser moldado pelo medo e passa a ser moldado pela possibilidade. O mais impressionante é que essa mudança não exige grandes ações. Ela começa em micropercepções. Notar quando um pensamento automático repete uma história antiga. Perceber quando uma reação emocional não condiz com a situação presente. Identificar quando você está julgando o mundo com base em dores que não existem mais. Cada uma dessas percepções desestabiliza o filtro antigo e reforça o novo. E pouco a pouco, sua mente passa a operar com mais liberdade e menos condicionamento. Essa mudança também revela algo profundo. Grande parte do sofrimento humano não vem do que acontece, mas de como interpretamos o que acontece. Uma crítica pode ser ameaça ou feedback construtivo, dependendo da consciência interna. Um fracasso pode ser prova de incapacidade ou ponto de partida, dependendo da narrativa que você escolhe adotar. Uma perda pode ser fim ou renovação. A mesma realidade cria vidas totalmente diferentes quando vista por olhos diferentes. A reconfiguração interna não elimina dificuldades. O mundo continua com seus desafios, suas incertezas e suas imperfeições. Mas você deixa de ser arrastado pelos acontecimentos e passa a se relacionar com eles a partir de presença e maturidade. A liberdade aparece justamente nesse ponto, quando você percebe que não controla o mundo, mas controla a forma como participa dele. Esse capítulo marca um dos momentos mais transformadores da jornada. O instante em que você entende que criar sentido não é apenas mudar suas ações, mas mudar sua percepção. Quando você altera o modo como vê, altera o modo como vive. E ao fazer isso, descobre que o mundo nunca foi tão rígido quanto parecia. Ele estava apenas refletindo a forma como você o enxergava. Em algum ponto da jornada, algo surpreendente começa a acontecer.
O mesmo vazio que antes parecia um abismo passa a se transformar em território fértil. A ausência que te assustava se converte em espaço. O desconforto se converte em possibilidade. O que antes era um buraco emocional se torna uma página em branco. E é nesse momento que você percebe que o vazio nunca foi sinal de falta, mas de abertura. O vazio só dói enquanto você tenta preenchê-lo com aquilo que já conhece. Ele machuca quando você tenta encaixar nele versões antigas de si, quando busca ocupá-lo com distrações, quando insiste em restaurar narrativas que já não cabem. O sofrimento vem da resistência, não do vazio. Assim que você para de tentar transformá-lo em algo que ele não é, ele começa a revelar seu verdadeiro propósito: ser o espaço onde uma nova vida pode nascer. Esse espaço aparece quando você solta certezas que te aprisionavam, quando abandona expectativas irreais, quando permite que partes suas que estavam adormecidas voltem à superfície. O vazio não é inimigo da identidade, é o início dela. Ele oferece silêncio para que você ouça a si mesmo pela primeira vez sem interferência. Ele oferece amplitude para que você explore possibilidades sem limitações. Ele oferece leveza para que você deixe o passado onde ele pertence. Muitas pessoas temem esse espaço porque confundem ausência de direção com falta de valor. Mas são coisas completamente diferentes. Não ter todas as respostas não significa estar perdido. Significa estar disponível. Não sentir propósito imediato não significa fracasso. Significa que o propósito está em construção. O vazio não tira sua vida. Ele devolve a você a chance de construí-la de forma consciente. A transformação acontece quando você percebe que não precisa mais fugir do espaço interno. Você começa a descansar nele. Começa a explorá-lo. Começa a preenchê-lo com experimentos, não com obrigações. Com curiosidade, não com desespero. Com autenticidade, não com expectativa. E enquanto faz isso, o vazio deixa de ser ausência e passa a ser fundação. Ele se torna a base sobre a qual você pode construir algo que nunca existiu antes. Essa virada de percepção é crucial porque muda completamente a forma como você lida com a incerteza. Em vez de ver o desconhecido como ameaça, você começa a vê-lo como convite. Em vez de buscar garantias, você busca expansão. Em vez de temer o futuro, você passa a moldá-lo. O vazio virou espaço porque você deixou de tratá-lo como falha e passou a tratá-lo como possibilidade. Esse capítulo marca o início de uma nova etapa da jornada, a etapa da criação consciente. Uma etapa em que você percebe que não precisa se preencher com pressa, não precisa encontrar respostas definitivas, não precisa temer a ausência, porque agora, a ausência significa liberdade. O vazio que antes te aterrorizava se tornou o terreno onde o sentido poderá finalmente nascer. Não como imposição, mas como expressão de quem você está se tornando. Quando você começa a criar seu próprio sentido, algo sutil e extremamente perigoso surge no caminho: os meios sentidos. Eles são versões incompletas de propósito, ideias que parecem corretas, mas não sustentam sua vida por muito tempo. Direções que dão sensação temporária de clareza, mas rapidamente se esvaziam. Caminhos que parecem profundos, mas são apenas novas formas de repetição. E é justamente porque parecem verdadeiros que são tão difíceis de identificar. Os meios sentidos surgem quando você tenta preencher o espaço interno com pressa. Quando confunde alívio com direção. Quando interpreta entusiasmo passageiro como revelação definitiva. Quando busca certezas rápidas para evitar encarar a complexidade do próprio desejo. Você encontra algo que te empolga, que parece fazer sentido, que te tira do vazio, e logo assume que esse é o propósito. Mas pouco tempo depois, a motivação evapora e você volta ao ponto de partida. A armadilha está no fato de que o meio sentido não é falso. Ele é incompleto. Ele nasce de uma parte sua que deseja mudança, mas não de toda a sua consciência. É por isso que ele não se sustenta. Ele não integra todas as camadas da sua identidade, apenas as mais imediatas. Ele responde à urgência, não à profundidade. Ele tenta resolver o desconforto, não transformá-lo. Os meios sentidos também se alimentam de idealizações. Você idealiza uma área, uma missão, um futuro, uma versão de si. Cria uma narrativa perfeita que combina com seus desejos superficiais, mas não com sua estrutura real. E quando a realidade não corresponde à fantasia, o sentido desmorona. Não porque você escolheu errado,
mas porque escolheu rápido demais. O meio sentido é aquilo que você abraça quando ainda está com medo do verdadeiro sentido. Identificar essas falsas direções exige honestidade radical. Você precisa observar quando algo te dá entusiasmo sem profundidade, movimento sem enraizamento, direção sem coerência. Precisa perceber quando está tentando encaixar sua identidade em algo que te promete reconhecimento, mas não ressonância. Precisa reconhecer quando está perseguindo uma narrativa que agrada ao mundo, mas não conversa com seu interior. O mais importante é entender que os meios sentidos não são erros, são ensaios. Eles revelam partes do caminho. Eles testam sua curiosidade. Eles ampliam sua consciência. Eles mostram onde há vida e onde há ilusão. Cada meio sentido te aproxima do sentido real, porque elimina possibilidades que não sustentam sua autenticidade. O problema só aparece quando você se apega a eles como se fossem definitivos. A maturidade surge quando você consegue reconhecer um meio sentido cedo, quando percebe que está se empolgando mais com a ideia do que com a vivência, quando entende que aquilo que parecia propósito era apenas transição, quando aceita sem culpa que não é esse o caminho, e segue adiante. Essa capacidade de desapego é a chave para evitar anos vivendo uma vida que parece correta por fora, mas é vazia por dentro. Esse capítulo marca a etapa da depuração, o momento em que você deixa de aceitar qualquer direção apenas para escapar do vazio e começa a buscar apenas aquilo que realmente sustenta sua verdade interna. O sentido real não aparece de forma imediata, mas se revela quando você aprende a eliminar tudo aquilo que apenas se parece com ele. Muitas pessoas hesitam em criar o próprio sentido porque foram ensinadas a acreditar que isso seria egoísmo, que definir suas próprias prioridades é sinal de individualismo, que seguir uma direção interna é abandono das expectativas sociais, que ouvir a si mesmo é uma forma de negligenciar os outros. Essa narrativa distorcida faz com que muitos passem a vida se anulando em nome de uma ideia equivocada de altruísmo. Mas criar seu sentido não é egoísmo. É responsabilidade. Responsabilidade consigo e, paradoxalmente, responsabilidade com o mundo. O egoísmo nasce da falta. Nasce do desejo de preencher buracos internos às custas dos outros. Nasce da busca por poder, controle ou vantagem. Criar sentido nasce do oposto. Nasce de autonomia, de consciência e de um compromisso com a própria verdade. Não é retirar dos outros. É retirar de si o peso de viver uma vida que não te pertence. Uma vida que, quando sustentada por obrigação, acaba machucando não apenas você, mas todos ao seu redor. Viver sem sentido faz com que você funcione no automático. Você se irrita mais, se frustra mais, se desgasta com facilidade, se perde em expectativas alheias, reage de forma impulsiva, se compara sem parar. Uma pessoa que não vive a própria verdade não consegue entregar ao mundo o que tem de melhor. Ela vive fragmentada, dividida entre o que sente e o que faz. Criar seu sentido é uma forma de alinhar essas partes, e esse alinhamento beneficia todos que convivem com você. Quando você cria seu próprio propósito, você se torna mais coerente. Suas escolhas passam a refletir seus valores. Suas ações deixam de ser mascaradas por obrigação e passam a ser impulsionadas por autenticidade. Relacionamentos se tornam mais sinceros, limites se tornam mais claros, conexões se tornam mais profundas. O mundo não precisa de pessoas apagadas para não incomodar. Precisa de pessoas inteiras, que sabem quem são e que têm coragem de existir a partir disso. Criar sentido também é responsabilidade, porque te impede de culpar o mundo pela vida que você vive. Em vez de esperar que a felicidade venha de fora, você constrói dentro. Em vez de depender da aprovação externa, você fortalece sua própria voz. Em vez de seguir padrões que te encolhem, você estabelece seus próprios parâmetros. Isso não te isola, te liberta. E essa liberdade torna você mais presente, mais consciente, mais generoso. Porque suas ações não nascem de carência, mas de escolha. Outro aspecto crucial é que sentido pessoal não exclui impacto coletivo. Pelo contrário, ele muitas vezes o amplia. Uma pessoa que vive alinhada consigo cria projetos mais verdadeiros, estabelece vínculos mais profundos, realiza trabalhos mais integrais. Ela deixa de buscar validação e passa a buscar contribuição. Quando você vive sua verdade,
influencia todos ao redor, mesmo sem tentar. Autenticidade é contagiante. Coragem é inspiradora. Coerência é transformadora. Esse capítulo marca um ponto de maturidade, o momento em que você entende que assumir responsabilidade pelo seu próprio sentido é o maior presente que pode dar tanto a si quanto ao mundo. Porque, quando você vive uma vida que realmente é sua, deixa de ser peso e passa a ser presença. Deixa de ser expectativa e passa a ser exemplo. Deixa de ser fragmento e passa a ser inteiro. Chega um ponto da jornada em que você percebe algo que muda tudo. Não existe um momento certo, uma revelação final, uma clareza absoluta que te entrega o sentido da vida. O que existe é uma decisão silenciosa, íntima e profundamente transformadora. A decisão de escolher. De assumir que o significado não está escondido no futuro, mas sendo construído agora, nos detalhes, nas escolhas, nas posturas internas que você sustenta quando ninguém está olhando. É nesse instante que você entende que o sentido não é encontrado, é inventado. E pela primeira vez, você se permite inventá-lo sem culpa. Essa invenção não é fantasia, não é delírio motivacional, é ato de maturidade. É reconhecer que sua vida pertence a você e que, se não existir uma narrativa que faça sentido, você tem a liberdade e a responsabilidade de criá-la. Criar sentido não é inventar uma mentira reconfortante. É escolher uma direção que reflita quem você realmente é, não quem você aprendeu a representar. É decidir que sua história não será conduzida pelo medo, pela expectativa dos outros ou pelo piloto automático. É declarar, mesmo que internamente, eu tomo as rédeas da minha existência. Quando essa consciência desperta, algo muda no modo como você se relaciona com o mundo. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa mais se encaixar em narrativas prontas. Não precisa mais esperar pela permissão invisível que sempre paralisou seus passos. A vida deixa de ser corrida, missão impossível, enigma indecifrável. Ela se torna matéria. Matéria para criar, moldar, ajustar, experimentar. A vida passa a ser obra, não sentença. E então surge a maior liberdade de todas. A liberdade de errar sem se destruir, de tentar sem certezas, de mudar de direção sem se culpar, de abandonar caminhos que já não te representam, de assumir novos começos quantas vezes forem necessários. Quando você entende que o sentido é criação e não descoberta, o fracasso perde poder. Ele deixa de ser prova de incapacidade e passa a ser parte do processo criativo. A vida deixa de ser julgamento e passa a ser prática. Nesse estágio, você percebe também que o sentido não é único, fixo ou eterno. Ele se move conforme você cresce. Ele muda conforme você muda. Ele se expande conforme sua consciência se expande. E é justamente essa fluidez que torna a jornada tão humana. O sentido não é um destino final ao qual você chega. É o movimento que você sustenta ao longo do caminho. É a coerência entre sua ação e sua verdade, entre seu interior e seu exterior. Finalmente, você entende que a pergunta "qual é o sentido da minha vida?" nunca foi a pergunta certa. A pergunta certa sempre foi: qual sentido escolho criar agora? E essa pergunta te devolve o poder, porque ela revela que, por trás de todo o caos, toda dúvida, toda dor e toda incerteza, existe uma força que nunca te abandonou. A capacidade de escolher quem você quer ser diante daquilo que vive. E quando você faz essa escolha com consciência, maturidade e presença, descobre que o sentido não estava perdido. Ele estava esperando você assumir a autoria. Esse capítulo encerra a jornada porque marca o nascimento de uma vida inventada por você, não imposta pelo mundo. Uma vida que não depende de revelações, mas de decisões. Uma vida em que o sentido não é promessa, mas prática. Uma vida que, pela primeira vez, reflete quem você realmente é. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.